Meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Nesta terça-feira hiper chuvosa na capital do estado de São Paulo, na nossa São Paulo de Piratininga, caiu uma tormenta aqui à tarde, alguns bairros sem luz, inclusive, e assim começamos a nossa primeira live jurídica da semana. Essa semana teremos 3 lives. A primeira de hoje, com o professor, amigo, jurista, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que fará essa live lá de sua casa no Rio de Janeiro. A segunda live dessa semana eu vou falar com o Luiz Fernando Baracho. Vamos falar um pouco da participação do Brasil na política exterior. O Baracho é professor de Direito Internacional Privado e profundo, aliás, mestre doutor aqui pela USP. Boa tarde, professor Felipe Quintela. Fugiu de mim, Felipe, das nossas últimas lives da parte histórica, mas vamos fazer, quem sabe ainda esse ano. Quem sabe semana que vem fazemos uma live histórica, Felipe, para concluir o ano, já que já fizemos 2. E também, além dessas 2 lives, teremos na sexta-feira, então, com o professor Rodrigo Naves, o meu professor de História da Arte, uma live em continuação, porque ele já fez uma comigo e foi um sucesso, falar um pouco sobre arte, a compreensão da arte, o que é arte e por que a gente ainda acaba tendo uma mística verdadeiramente estranha e quase que um afastamento da arte, sendo que a arte é uma coisa absolutamente fantástica para o nosso dia a dia. E eu tive sexta-feira no Rio de Janeiro, porque eu pedi ao Luiz Cláudio Guimarães para fazer uma aula presencial. Afinal, esse ano eu não havia ainda passado por Congonhas. Aliás, fiz uma postagem no Instagram exatamente sobre isso. Então pedi ao meu querido amigo Luiz Cláudio que me convidasse para irmos para o Rio de Janeiro. Então eu fui ao Rio de Janeiro e foi realmente uma coisa emblemática. E por que foi emblemática? Porque eu pude dar aula para alunos, ao contrário do que vinha fazendo desde março, aula para o computador. Eu fiquei bastante satisfeito. Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu fiquei bastante satisfeito de rever alunos, de ter o contato presencial. Mantivemos a distância social grande, espaçamento, máscara, o álcool gel como manda o figurino. Mas foi para mim muito realmente reconfortante ter a chance de dar aulas presenciais. Ainda eu falei do divórcio, separação, fraude patrimonial. William, meu querido, São José do Rio Preto e Bebedouro presentes. Abraço, William. E então foi muito reconfortante estar no Rio de Janeiro a convite do professor Luiz Cláudio Guimarães. Deixa eu ver agora se o Luiz Paulo está a postos e eu já volto. Um minutinho. Avisei ao professor Luiz Paulo que eu já estava aqui. E então eu chamei o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho para essa live porque eu digo sempre que eu não escondo de vocês os meus marcos teóricos, as pessoas que eu estudo e que eu leio. E um dos meus marcos teóricos em sucessões, ao lado do Zeno, da Giselda e da professora Ana Luísa Nevares, é o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Então vamos lá agora, vamos aceitar Giselda, Zeno e o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Ele é um dos meus amigos. Ana, obrigado que você gostou da aula. Eu fiquei bastante feliz de estar no Rio de Janeiro e fiquei bastante feliz hoje de conseguir marcar uma live com esse ícone do direito das sucessões, esse ícone do direito de família, esse ícone do mundo jurídico e nome de prédio da Defensoria do Rio de Janeiro, professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Que, devo avisar a todos, algo me diz que se não nasceu em São Paulo, a família é de origem paulistana. Então eu quero começar essa live desmistificando se o homem é carioca da gema, é o nosso garoto de Ipanema ou ele é paulistano da gema. Professor Luiz Paulo, uma alegria estar aqui com Vossa Excelência, professor Luiz Paulo. Alegria toda minha, Simão. Agora, Vieira de Carvalho, era meu tio bisavô, Arnaldo Vieira de Carvalho, que fundou a Faculdade de Medicina de São Paulo. Só que é uma história assim de novela, porque minha avó era chilena, casou com Vieira de Carvalho, que era advogado, aí fugiu do... Aí ele morreu, eu não o conheci. Aí minha avó fugiu para Niterói, coisa de novela. Porque a matriarca da família queria pegar a guarda das crianças, etc. Depois se casou com uma outra pessoa.
Então, a única coisa que eu sei realmente é que Arnaldo Vieira de Carvalho, fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, é meu tio bisavô. E que possivelmente a minha família é uma mistura de mesquitas, uma vez da Maia, perto do Porto. Eu tenho uma paixão absoluta por Portugal. E você também tem, né, Simão? Não sou só eu, não. Você também ama Portugal, adora Portugal, etc. Então, eu sou um paulista carioca. Entendeu? Combinado com niteroense também, porque minha avó morou muito tempo lá em Niterói. Eu gosto muito de Niterói, etc, etc. Luiz Paulo, mas o prazer é todo meu. Simão, você é uma referência no Brasil inteiro e internacionalmente, em terras lusitanas e outras terras, como uma pessoa que eu admiro muito, agora falando sério. Eu admiro muito no mundo do direito aqui no Brasil. Você é uma das pessoas que eu tenho uma profunda admiração, pode ter certeza disso. Nós temos um ídolo em comum, Zeno Veloso, né? Que me lembrou os tempos que eu fui assistente do professor Galvão Teles. Para quem não sabe, o Galvão Teles foi um dos maiores juristas portugueses e que fez o anteprojeto do Código Civil nos direitos das sucessões, do Código Português, e eu fui assistente dele no Brasil quando eu tinha 23 anos. Aí, nós que gostamos de estudar, e quero dizer que é um prazer estar aqui com todos os convidados maravilhosos, as convidadas, etc. Nós gostamos de das sucessões. Simão, eu fiquei almoçando com o professor Galvão Teles, que ele veio exilado da Revolução dos Cravos, porque era ministro da Educação lá. Durante uns 2 anos, eu ficava assim, maravilhado, porque eu fazia questão de sempre almoçar com ele, para ele conversar com ele sobre tudo. E talvez a minha paixão por direito das sucessões veio nessa época, né? Tem aquela obra clássica, e ele me falava, sucessão legitimária. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Não, sucessão legítima, do direito romano, etc, etc. E quando eu fui a Lisboa fazer um mestrado, quem eu não encontrei? O professor Galvão Teles. E ele era uma pessoa maravilhosa, um pouco seguro demais, entendeu? E uma das maiores paixões da minha vida foi quando eu estava indo embora do mestrado, ele falou, fica aqui, você vai dar aula na faculdade, podia ser meu assistente. Eu falei, tem que voltar, eu sou defensor público. Quando eu voltei, eu fui nomeado defensor público geral do Estado. Aí nós fomos jantar, ele morava na Avenida das Descobertas, descemos lá para o Mosteiro dos Jerônimos, fomos jantar num restaurante ali perto. Eu me lembro, tão emocionado, o prato que eu comi foi bifanas de atum. E mais emocionado ainda, quando o professor pagou o meu jantar. E mais emocionado quando ele me levou na barca, porque eu estava morando na costa da Caparica. Ficamos conversando horas de madrugada, aquela tranquilidade que nós, infelizmente, não temos aqui no Brasil, né? De poder sair conversando às 2 horas da manhã. Só fazer uma nota, Luiz. Primeiro, agradecer ao Luiz Cláudio, nosso amigo comum que nos assiste, querido Luiz Cláudio. Depois dizer que nós estamos juntos com o Luiz Cláudio na pós, aí que ele está no Rio de Janeiro, com uma pós agora de civil processo, estaremos juntos, se Deus quiser. O Marcelo Truzzi, que é nosso querido amigo, diz que somos 2 monstros. Adoro Marcelo, mora no meu coração, Marcelo, coração. Não sei se eu fiz o coração certo. Fez certo. Eu digo que assim, a gente só gosta do que a gente conhece. E para conhecer, precisa ler. E o professor Luiz Paulo, ele é um marco teórico que eu leio com enorme prazer. Um outro abraço ao Bunazar, meu sócio, que está aqui com a gente. E sobre Portugal, professor Luiz Paulo, quero dizer uma coisa. Estou sentindo uma falta da terrinha. Se o amigo soubesse esse meu ano de exílio, o que eu estou sentindo falta de Portugal. Eu até digo, você começou a falar Avenida das Descobertas, Costa Caparica, eu começo a me emocionar. Eu não gosto nem de lembrar, porque... Simão, se eu tivesse um lenço aqui, eu estava chorando. Porque todo dia à noite eu deito e fico pensando em Portugal antes de dormir. É o meu prazer é pensar em Portugal. Nossa. Entendeu? Agora, tem várias pessoas maravilhosas que estão entrando aqui. Eu queria cumprimentar todas, porque nós não vamos ter tempo, que Instagram é 1 hora só. Mas vocês moram no meu coração aqui. Eu estou muito feliz de estarmos juntos, batendo um papo. E você, como anfitrião, Simão, escolhe o assunto que você quiser conversar. Eu só ia fazer uma notinha sobre o professor Galvão Teles, que a sua experiência de vida é uma experiência única, daquelas assim, você conviveu com Inocêncio Galvão Teles. Eu não vou me alongar,
que eu poderia ficar horas, mas também foge da live depois, para dizer o seguinte, Luiz Paulo, você conviveu com Inocêncio Galvão Teles, ponto. Eu acho que tem coisas que a gente pode até parar por aqui. Eu acho que o seu telefone, Luiz, está com o som um pouco alto demais e ele reverbera. Você consegue baixar ele? Eu vou abaixar um pouquinho aqui, deixa eu ver se... Senão ele reverbera muito Melhorou? na live. Melhorou? Sumiu Tá. a reverberação. Agora, o que eu te convidei para essa live é porque eu tenho feito lives sem roteiro. Eu detesto roteiro, pergunta. É assim, Luiz. Isso aqui é um bate-papo como se nós estivéssemos tomando um café na sua casa no Rio de Janeiro ou no barzinho aí. Me conta uma coisa. Qual é o grande drama do direito das sucessões no Código Civil de 2002? Que no Código 16 era um livro morto. Pouca gente escrevia. Quase que o patinho feio. Ninguém ligava muito. Pouquíssimas obras monográficas de sucessões. E, de repente, tem 1 trilhão de livros de sucessão do cônjuge e do companheiro do dia para a noite. Aliás, eu acho que tem mais livros de sucessão do cônjuge e do companheiro que de boa-fé objetiva no Brasil. Conta para mim, Luiz, qual é a sua sensação? O que ocorreu nesse meio do caminho? Eu acho o seguinte, a sucessão do cônjuge do companheiro estava bem resolvida no Código Civil 16, quando o cônjuge não era herdeiro necessário. Terceiro na ordem de invocação, depois da lei Feliciano Pena, porque antes, nas ordenações, ele ficava atrás dos colaterais. Então, ele já tinha minha ação, já estava protegido. Porque um dos objetivos do direito sucessório, você vê a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, família é um núcleo essencial. Quando a pessoa adquire patrimônio, e todos nós queremos adquirir patrimônio, todos nós devemos ter um patrimônio mínimo, nós temos o auxílio da família, do cônjuge, que está em todos os momentos segurando a nossa mão, é o cônjuge ou o companheiro. Se você não quer que ele seja, que ele não seja seu herdeiro, se divorcie, meu filho, é a coisa mais fácil do mundo. Se você não quer romper uma união estável e acha que é injusto, a legítima, porque te tira, agora está na moda isso, a liberdade. Você tem liberdade de testar pelo menos 50%, mas se você acha que é muito, não está satisfeito, então rompe a união estável. Mas a situação no Código 16 estava perfeitamente resolvida. Vem o Código Novo, que eu particularmente acho muito ruim em direito das sucessões, direito de família, ao meu ver, Simão, copiou mal o Código Civil Português, na nova ordem de invocação hereditária de 1829, pessoal. E, pessoal, em Portugal, a coisa é simples. Primeiro, havia uma necessidade de amparo ao cônjuge? Havia. Especialmente quando a lei do divórcio trouxe como regime legal supletivo o regime da comunhão parcial. Não era mais o sistema português das ordenações, cartas já metade. Na hora da morte, o cônjuge já tinha sua ameação. Agora era a comunhão parcial. E com a comunhão parcial é preciso ajustar essa proteção àquele que fica na alegria e na tristeza, amparando e ajudando, até o momento da morte, no caso do cônjuge sobrevivente, ou então na união estável do companheiro sobrevivente. E, a meu ver, copiaram mal, repito, o Código Civil Português. Porque o Código Civil Português, você conhece muito bem, a ordem de invocação é o seguinte: quem é que recolhe a herança legítima? Descendentes e cônjuges. 2. Ascendente, na falta de descendente, ascendente e cônjuge. 3. O cônjuge. Aqui, o que eles fizeram, até hoje eu não entendo o porquê. Eles colocaram no 1829, acho que ficaram com vergonha de ter copiado. Copia o que é bom. O que eles fizeram? Colocaram aquele... a ordem da vocação hereditária é a seguinte: em primeiro lugar, na sucessão legítima, recolhem os descendentes, vírgula. Em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Deviam ter parado aí, Simão. Mas continuaram, salvo se. Aí começaram. Se o regime for da comunhão universal, aí justificando o quem meia não herda e quem herda não meia. Né? Justificando mal. Porque depois, na separação legal obrigatória, eu dizia de brinco, quando comecei a dar minhas aulas no novo código, eu dizia o seguinte: pessoal, na separação legal obrigatória não há concorrência com dependência em relação ao cônjuge. Ora, ele não é co-herdeiro. Ah, mas a herança é cláusula pétrea, Luiz Paulo. Você disse isso na primeira aula. Isso está na Constituição, no artigo 5º, inciso 30. Mas, como diz o artigo 14 do Código da Constituição Alemã, a herança e a propriedade são garantidos, mas as limitações são feitas pela lei. Óbvio. Então, nesse caso, eu não entendi porque se era, o princípio era quem meia não herda. Quem herda não meia, por que colocaram uma separação legal obrigatória que esse cônjuge não
concorreria com os descendentes. Não concorre. Qual foi a solução? Partimos para a vetusta súmula 377, que tem mais de 60 anos, com duas interpretações. A interpretação que eu gosto é a que você, no direito brasileiro, português, se dá muito valor à colaboração dos familiares do cônjuge. Eu achava que não precisava provar nada. Eu adquiri um bem-aquesto, no caso da súmula 377, para gerar a minha ação, automaticamente se comunicaria ao cônjuge, entendendo que, na realidade, era uma distorção, mas era uma comunhão parcial. Nós somos comunheiros. Nosso coração é comunheiro. Mas não, agora o STJ está afirmando peremptoriamente que o cônjuge sobrevivente, no regime da separação legal obrigatória, vai ter que comprovar que colaborou para adquirir o bem-aquesto havido na constância do casamento. Olha, como é que se prova uma colaboração indireta? Basta morrer com a pessoa. Me dá só um minuto para te falar uma coisa. Essa súmula 377, 3 de abril de 1964, baseada no 259 do Código 16, Código Civil antigo, paradigma no Código atual. Ela volta com uma força estranha, porque alguns diziam precisa de provar o esforço, não precisa provar o esforço. O STJ diz precisa provar o esforço e não se sabe se é o esforço direto, pagamento, ou indireto, trabalhando em casa. Ah, Luiz, eu posso dizer para você, eu sou daqueles que advoga a tese e nós vamos começar uma séria batalha para dizer que essa súmula não tem aplicação mais no sistema e começar do zero. Porque isso aqui vira um samba do crioulo doido. Vira uma bagunça que eu não sei mais explicar o que é esforço comum no direito brasileiro. Então vamos agora a uma batalha também para copiarmos o Código Civil português e acabar com essa história de concorrência sucessória dependendo do regime de bens. Repara o que aconteceu, porque eles esqueceram, né? Eles colocaram, salvo no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória, esqueceram da separação convencional, esqueceram da participação final nos aquestos, esqueceram dos regimes mistos, e ainda criaram aquela confusão do ponto e vírgula na comunhão parcial. Né? Mudaram, quer dizer, a Nancy Andrighi, que é uma ministra que eu gosto muito, mas primeiro ela veio com aquele acórdão dizendo que no regime da separação convencional de bens, que hoje é absoluta, 1687, etc., se os nubentes escolheram aquele regime em vida, esse regime também ultrapassa os limites da morte e vai haver uma ultratividade de regime de bens e não vai herdar, não vai ser herdeiro necessário. Eu digo, peraí, em primeiro lugar, a ordem de invocação é regra de ordem pública. Em segundo lugar, o regime de bens produz efeitos, é um fato jurídico intervimos, e não na hora da morte. Luiz. Então, pelo sistema de direito, é ciência, não é eu acho, eu não gosto. Porque eu acho, não, eu queria conversar com você sobre isso e com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou achando hoje em dia, que o sistema é o seguinte, eu não gosto disso, eu não acho, então eu vou colocar isso em família, vou colocar isso em sucessões. Quando nós temos uma cláusula pétrea importantíssima, que é do artigo 5º, inciso 2º, princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Então, o que está acontecendo muito é o jurista moderno, entendeu? Dizer o seguinte, nós que lemos os juristas antigos, né? Você, não, eu não gostei disso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O Poder Legislativo tem uma função, o Presidente da República tem que sancionar, o Poder Judiciário tem a função de julgar. Você vê hoje o Poder Judiciário criando leis, o CNJ criando leis. Então, para resumir a tua pergunta, o 1829 realmente a redação dele é absurda, virou moda se falar sobre isso, entendeu? Pela confusão que o nosso legislador fez sem necessidade. E só de uma nota para você. Eu estive aí no Rio, na turma do Luiz Cláudio, nosso amigo, e eu falei exatamente essa frase. O professor Luiz Paulo cita, na verdade, aquele recurso especial 992-749 da Lavra da Missa Nancy Andrighi, que diz exatamente um sistema contra-lege em que o cônjuge casado por separação convencional não concorre com os descendentes quando a lei diz que concorre. E esse argumento, professor Luiz Paulo, de um regime com efeitos post-mortem,
que é uma coisa absurda, porque seria assim: qual que é o seu estado civil, Simão? Viúvo, pelo regime da comunhão parcial, viúvo pela comunhão universal. Se o meu regime continua a produzir efeitos após minha morte, acabou o casamento, eu tenho um regime de bens. Da onde que isto tem justificativa lógica legal? Então é o seguinte, você está me dando um alento para fazer uma nota rápida, porque eu quero continuar ouvindo o professor Luiz Paulo. Eu acho, é para astrologia, para mãe de santo, para eventualmente jogo de adivinhação. Eu acho que o filme que está fazendo mímica é esse. Eu acho. Agora, para o direito, pelo amor de Deus, nós temos anos e anos e séculos de construção das categorias jurídicas. Então, eu gosto de falar com gente como eu, que eu sou velho. O Luiz Paulo é novo, mas eu sou velho. Eu tenho de cabeça 30 anos mais que o Luiz Paulo, que ele é mais novo do que eu. Mas, Luiz, como é que a gente consegue dar aula com esse eu acho da jurisprudência brasileira? Como é que a gente consegue dar aula? Como é que você entra numa sala de aula e vai explicar uma decisão que diz o regime de bens produz efeitos após a morte? Quando a lei limita, é inter vivos, entendeu? Ele explica, a sociedade conjugal é formada por direitos pessoais, sociais e patrimoniais. Patrimoniais inter vivos, regime de bens, ou sistema das outorgas. O professor, e a herança? A herança é causa morte, ela decorre do estado de cônjuge, se você for considerado cônjuge sobrevivente. E aquele absurdo do 1830, Simão? Tem coisas no nosso código de estarrecer. O 1830, aquela culpa mortuária, eu não sei se você viu um julgamento agora, com todo respeito ao STJ, tem amigos, juízes, ministros que são ótimos, etc. Mas depois que vem a emenda constitucional 66, o STJ continua julgando 1830, com aquele prazo de 2 anos. E ultimamente aconteceu uma hipótese, pessoal. Eu sou espírita, né, Simão? Espírita, católico, messiânico da igreja japonesa. Meu amigo de igreja messiânica de garoto. Lá. Entendeu? Aconteceu um caso, eu já comentei algumas vezes isso, mas eu gosto de conversar com você também sobre isso, esses casos. A separação de fato rompe o regime de bens, mesmo que não esteja literalmente na lei, porque não há afeto, isso a STJ consagrou. No caso do 1830, pessoal, é aquele artigo que diz que a separação de fato há menos de 2 anos continua garantindo a herança ao cônjuge sobrevivente. Há mais de 2 anos ele pode provar que não teve culpa pela separação do casal. Vem, que é tudo um absurdo, discutir culpa. Vem a emenda 66 e diz, olha, esse prazo de 2 anos não existe mais. O divórcio do direito potestativo não está sujeito a nenhum requisito, nenhuma condição juris, etc. Aí, de repente, nessa hipótese, olha a hipótese. O Tribunal de São Paulo está julgando bem isso. Não é porque eles citaram no último acordo, não, Simão. Mas eu gostei. Mas o Tribunal de São Paulo começou a julgar o seguinte, olha, não tem mais essa de 2 anos. Se a pessoa está separada inequivocamente, de fato, da outra, perdeu o afeto, não justifica um cônjuge herdeiro do outro nesse sentido, com concorrência ou não. Mas o STJ continuou julgando e julgou o seguinte caso. Sujeito com a medida cautelar ou uma tutela antecipada, hoje em dia, afastou o cônjuge do lar conjugal. Ele morre antes de 2 anos dessa separação inequívoca. Ela entra nos autos do inventário dele, requerendo direito real de habitação. Isso foi para o STJ, o STJ concedeu com base na literalidade do artigo 1830. Dizem que o falecido já retornou em espírito para protestar porque encontra uma mulher ou um parceiro que não tinha mais amor, não havia mais afeição, que conseguiu retornar ao lar com direito de habitação em prejuízo dos filhos, que vão ser os no proprietários, com base no artigo que está implicitamente revogado pela Constituição, pela emenda constitucional 66. Deixa eu dar só um pitaco sobre isso, Luiz. Eu falei exatamente isso no Rio de Janeiro. Como é que eu pego uma Constituição que é alterada por uma emenda constitucional que arranca um prazo de 2 anos, que se eu ler a história do Código Civil, o senador Josafá Marinho, na emenda 475R, diz assim, o prazo que era de 5 anos do projeto cai para 2 para se adequar à ordem constitucional. A ordem constitucional muda e o STJ aplica uma ordem constitucional que não mais existe. Agora, ô Luiz, vamos falar a verdade? Interpretação sistêmica, ninguém mais faz? Será que ninguém ouviu aquela frase do Jean Portalis, um dos pais do Código francês?
Um código não se interpreta um artigo isoladamente, mas um artigo pelo outro artigo. O código é um sistema e está inserido numa ordem constitucional. Como é que, se o prazo de 2 anos não existe mais para o divórcio, eu mantenho o 1930? Eu estou tão feliz com a sua frase, porque quem assistiu minha aula no Rio de Janeiro, sexta e sábado, eu falei exatamente todas essas frases. Nós estamos até agora em totum et totaliter. A terceira questão que eu queria trazer para você, e essa eu quero ouvi-lo. Direito real de habitação no Código Civil de 2002. Eu quero pontuar 2 ou 3 coisinhas que eu ando vendo por aí, e quero ouvir a opinião do meu professor. Primeira que eu ando vendo por aí, decisões aqui de São Paulo, dizendo que o direito real de habitação no novo código, no atual Código Civil, cessa se o cônjuge ou companheiro sobrevivente constituir nova união estável ou casamento. Ressuscita-se a regra do Código Antigo, o fundamento eu não sei bem qual é que é, então eu queria te perguntar essa primeira nota. Uma segunda nota sobre o direito real de habitação. Você enxerga a possibilidade de o juiz afastar este direito sob o seguinte fundamento? Eu estou te fazendo perguntas espinhosas. Olha, o cônjuge tem direito de habitação, mas ele, no patrimônio dele, tem 3 imóveis residenciais particulares, que não tem nada a ver com herança. E o filho só tem aquela casa. Então, o filho vai ficar sem o aluguel da casa para a viúva do seu pai lá morar, mas ela tem no patrimônio dela 5, 6, 7 casas, mas tem o direito real de habitação. Dá para afastar em razão da desnecessidade? Eu vou lançar essas 2 perguntas para a gente raciocinar e depois quero lançar outras sobre o tal do direito real de habitação. Olha, essa primeira pergunta. Eu francamente fico estarrecido, mas por quê? Porque o 1831, ele é lógico, ele veio à luz, ele revogou a conditio iuris que existia no sistema anterior. Qual era a conditio iuris que existia no sistema anterior? Se o cônjuge ou o companheiro voltasse a contrair contrair parece doença, né? Voltasse a contrair nova união, casamento, união estável, cessaria o direito à habitação. Por quê? Porque ele deriva da convivência do falecido com um habitador. E tem a ver para garantir a moradia, o artigo 6 da Constituição, etc. Aí eu fico, também eu fico muito surpreso. E agora há um acordo do Marco Aurélio Belisa esclarecendo isso. Que o sistema que havia esse rompimento do direito a habitar gratuitamente o imóvel, o direito real de habitação, que para mim é um legado ex-lege, que nasce no momento da morte, não é convencional, como no ato intervivos, esclarecendo o seguinte, essa conditio iuris era do sistema anterior, até porque a lei que rege a sucessão, material, está escrito nas disposições gerais de direito sucessório, é a lei do momento da morte. Agora, eu percebi que no encontro, talvez, não sei se São Paulo está julgando assim, que eu acho que São Paulo tem excelentes julgadores, mas eu já vi também, e confesso que eu tive a mesma opinião que você, eu já vi naquele encontro de magistrados, de família e sucessões, que há um enunciado que eles dizem uma coisa muito boa, que eu concordo que o companheiro herdeiro é necessário, mas também dizem que o direito real de habitação está sujeito a conditio iuris. Então, eu concordo inteiramente com você. Se o tempus rege actum, o direito sucessório é muito importante. No sistema, se o falecimento foi antes do novo Código que foi em vigor, realmente o habitador perde se contrair uma nova união. Hoje não perde mais. Entendeu? Eu até brinco em sala de aula, conto a história, né, que aquela viúva, eu morri, a minha viúva chorou muito no meu retrato. Aí o vizinho do terceiro andar, que no início, entendeu? Ela nem olhava para ele, começou a elogiá-la, a senhora está muito bonita, não sei mais o que. Começam a namorar, se apaixonam, as filhas estão lá no imóvel também. Um dia ele diz, olha, infelizmente, eu vou ter que parar meus estudos aqui no Rio, meu pai não está me dando mais a mesada, eu continuar estudando para magistrado, eu vou ter... Ela, não, eu estou apaixonado por você, venha morar comigo. Aí chega em casa com ele e fala, esse aqui agora é o padrasto de vocês, porque a união estável gera afinidade. É o 1595 do novo Código. E as meninas, o que é isso? O que é isso? O que é isso é o seguinte, eu fui consultar o doutor José Simão, eu estou constituindo uma união estável com ele, entendeu? E, portanto, eu constituo uma união estável com ele e não perco, não há condição iuris, porque o falecimento do Luiz Paulo, seu pai, que ela já jogou a fotografia na gaveta, ocorreu no Império do Código Civil Novo. E as meninas, mas nós não queremos ficar aqui, não queremos ele aqui. Minhas filhas, a posse direta é do habitador, é minha.
Vocês têm uma mera permissão de uso, mas nem possuidores são. Então, ou fiquem e aguentem e agradem o seu novo padrasto, ou vou colocar vocês para fora e vou viver minha felicidade. Você tem toda a razão. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu escrevi... Esse assunto é um dos assuntos que eu mais fico... Eu não fico irritado, eu gosto muito do direito, eu fico mais preocupado. Pelo seguinte, qual é a finalidade do direito real de habitação? Artigo 6 da Constituição, direito real de moradia, não é isso? Para garantir a moradia ao parceiro sobrevivente. Está muito certo. Ele tem que ser amparado. Ele ficou na alegria e na tristeza até a morte da pessoa. Ocorre que Luiz Cláudio Guimarães, meu querido amigo e sócio, e coordenadores lá da pós-graduação, de família e agora de direito civil, nós tivemos um caso exatamente esse. Chegaram as filhas dizendo, olha, minha mãe faleceu, esse imóvel meu pai tinha feito uma doação para ela, e nós queremos vender um imóvel super valioso, entendeu? Mas meu pai não quer de jeito nenhum, já consultou um advogado, etc, etc. Mas por que ele não quer? Não, porque ele não quer, ele arranjou uma nova namorada, ele gosta da vista. Eu falei, o seu pai é um dos homens mais ricos do Brasil. O pai era e é um dos homens mais ricos do Brasil, com milhões de imóveis, fora do Brasil, etc, etc. Então, e aí veio essa discussão. E eu me lembro que acho que na segunda edição do meu livro, eu já escrevi sobre isso, porque eu descobri uma jurisprudência aqui no Rio. Está na quarta edição que eu te mandei. Aliás, desculpe. Luiz Paulo, muito obrigado. Eu quero agradecer de público, não só a dedicatória gentil, que vai, depois dessa live agora, vai para o Instagram, que eu queria agradecê-lo agora ao vivo, e dizer que, para quem não leu, leia Luiz Paulo Vieira de Carvalho. Você vai ter as sucessões antes de Luiz Paulo e depois de Luiz Paulo. Portanto, muito obrigado pela obra. Eu sei, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Então, eu já coloquei uma jurisprudência do Rio muito interessante que defende essa tese que eu acho que é a nossa. Ou seja, se o habitador, por força do princípio, o princípio constitucional vamos garantir a moradia. Se o habitador tem outros imóveis e tem patrimônio suficiente para adquirir outros imóveis, o juiz pode afastá-lo. E aqui no Rio existem uns 6 acordos, mais ou menos, que aceitam essa tese. Mas o STJ não aceita. O que eu fiz? Você sabe que eu sou presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IAB. Sim. Aliás, nosso ministro Fachin está lá. É lógico que essas celebridades jurídicas, Fachin é uma pessoa maravilhosa, não vêm ao Rio, entendeu? Para as reuniões do IAB. Tem vários grandes amigos meus que, para ir à reunião, tem que ligar, ver se aparece, etc. Eu fiz um parecer no IAB há uns 3 anos atrás, que está na minha página. Eu tenho uma página no Luiz Paulo Vieira de Carvalho, autor de jurídico, que tem vários pareceres, uns artigos, tem um artigo sobre testamento emergencial, em que o parecer foi aprovado pelo plenário, que eu disse que teria que haver, assim, tem uns 3, 4 anos, uma modificação, um acréscimo, um parágrafo único no artigo 1831, no sentido de dizer claramente, se o habitador tem outros imóveis ou tem condições financeiras de conseguir uma moradia, não está obedecido o que a Constituição determina. E que o juiz pode afastar. Isso é uma sugestão legislativa, foi para o Congresso, está lá nos meandros do Congresso. Eu confesso que eu também nunca fui lá resolver. E esse ano, para tentar resolver esse assunto, mas aí houve a pandemia, etc. Tem toda a razão. É um absurdo. Agora, vamos ver a jurisprudência do STJ, e a jurisprudência toda diz que não, isso não tem importância nenhuma, que tem que garantir a moradia. Garantir a moradia para quem tem moradia ou quem tem condições de morar. É em prejuízo flagrante ao nu proprietário. E com uma crítica importante. O nu proprietário, o que ele acontece? O nu proprietário, quando examinava muito, uma vez, eu fiz uma pergunta sobre o usufruto, nu proprietário. O candidato colocou assim: nu proprietário é aquele proprietário no momento em que está tomando banho. Juro. Entendeu? Com sabonete, ela fez quase uma poesia do banho com sabonete do proprietário, groselha para mim, mas a comissão, nós não rimos muito. O proprietário é que vai enterrar isso bem, a posse indireta. Ah, Luiz Paulo, mas ele pode alienar? Pode. Mas quem vai comprar? Ou então vai botar um preço lá embaixo e aguardar desesperadamente, parece Pacta Corvina, que o habitador faleça para remembrar a propriedade. Luiz, entendeu? Deixa eu dizer 2 coisas sobre isso. A primeira coisa é que eu não sabia do seu artigo, mas eu, há uns 10 anos, provocado pelo professor Fachin, fiz um artigo no mesmo sentido, dizendo que o parágrafo único seria, em análise, a necessidade de quem tem o direito real e dos herdeiros. Um cotejo judicial da necessidade
porque o habitador gera um ônus real sobre a propriedade que pode ser injustificada. Então, também adiro ao que você disse em toto. Não, e a justiça do Rio é interessante que ela fala o seguinte, então, são dois direitos importantes em discussão. A propriedade e o direito real menor. Qual deve prevalecer? O direito real menor, quando o habitador já tem propriedade? Não, deve prevalecer a propriedade. Isso, na quarta edição também está aí, está na segunda e acho que na terceira está isso. E o parecer, eu vou te mandar, mas está nessa página. Dá uma olhada, vem ato dos Paulo Vieira de Carvalho, eu vou te mandar o parecer. Tá, mas eu acho interessante que todo mundo hoje em dia, você sabe, a constitucionalização do direito civil, a mudança do direito civil, o patrimônio tem que ser esquecido. Quando eu escuto essa frase, eu fico até arrepiado. O patrimônio tem que ser esquecido, basta afetividade, etc, etc. Todos temos a garantia do patrimônio mínimo pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc, etc. Então, todo mundo fala dos princípios constitucionais. Aí, na hora de fazer o julgamento, se o princípio constitucional, o direito à moradia, ou seja, amparar quem não tem moradia, julgam com a literalidade da lei e esse confronto da propriedade com o direito ao menor não é considerado. Estou Estamos de acordo. Estamos de acordo. Agora, eu ia te fazer uma última nota sobre esse artigo, que depois eu quero falar um pouquinho sobre sucessão lei testamentária, mas eu vou fechar com uma coisa legítima que eu sei sua opinião e quero reouvi-la, mas eu quero depois avançar para a testamentária. Luiz, e a história desde que seja o único daquela natureza inventariar? Como é que se interpreta esse desde que seja o único daquela natureza? Esse aí eu acho que até o STJ já está entendendo que é possível existirem outros imóveis no patrimônio da herança. O importante era manter aquela pessoa naquele imóvel onde ambos residiram e devem ter sido felizes, porque residiram até a morte. Então, esse assunto, no início, eu me apeguei muito à letra da lei, depois eu coloquei, acho que na primeira edição, mudei de opinião, acho que não tem que ser considerado. Aquele local tem também uma certa efetividade. Então, podem existir vários imóveis residenciais, mas o direito à habitação vai incidir naquele imóvel, quer dizer, pelo menos em regra, naquele imóvel que o casal residia. Acho que no fundo, era o que dizia a lei 9278/96, no artigo 7º, parágrafo único, que era a residência do casal, e não onde o único daquela natureza. Também que era essa lei que trouxe o direito real de habitação para o companheiro sobrevivente, não foi a primeira, 8971, né? Foi a 9278 de 94. Foi que trouxe o direito à habitação ao companheiro sobrevivente. Isso. Pergunto agora, Luiz, a pergunta do milhão. O Luiz Paulo Vieira de Carvalho, o companheiro passou a ser herdeiro necessário a partir da leitura do tema 809 da decisão do Supremo, em que o Supremo diz que não disse nada e que vai decidir no futuro, e a doutrina diz que é, e o Rodrigo da Cunha Pereira diz que não é, e o Mário Delgado diz que não é. E para o Luiz Paulo Vieira de Carvalho, o companheiro é ou não é herdeiro necessário? Eu vou responder, olha, a Fernanda está pedindo aqui, vai ter sorteio do livro para quem está na live? Não. Quem manda é o Simão, se ele quiser sortear, eu nem sei. Ô, Luiz Paulo, eu nem sei fazer sorteio. Mecanismo. Eu não sei. De vez em quando eu faço um sorteio, depois de... Agora, esse assunto, Simão, eu adoro. Eu vou contar uma coisa que alguns sabem, mas que você não sabe. Quando o novo código entrou em vigor, eu resolvi falar sobre direito sucessório do cônjuge do companheiro. Olha só. Era no Hotel Glória para 5 mil pessoas, ministro Moreira Alves presente. E fui ler, porque eu sou meio desligado, estou do Leonino, meio desligado. Eu fui ler o novo código nessa parte de sessões, 11 horas da noite, tinha que falar 9 horas da manhã. Aí quando eu olhei o 1829, 1790, eu falei, meu Deus, o que é isso? Liguei para alguns amigos meus que iam também falar num evento, 6 mil pessoas, até o grau lotado. De repente, todo mundo dizia assim, Luiz Paulo, também não entendi isso não, se vira. Você que vai falar sobre isso, não sou eu. Aí no dia seguinte, eu fui para a tribuna, comecei a falar que 1829 tinha copiado mal o Código Civil Português. Isso foi em 2002. O Código entrou em vigor em 2003. E o 1790? Isso aqui eu falei isso, esse artigo é o mais inconstitucional da face da Terra. Por quê? Porque é um retrocesso absurdo. Todos nós louvamos a equiparação do cônjuge do companheiro, que veio aos poucos, umas leis mal redigidas, mas veio, acabou vindo de uma certa maneira. Ambos eram herdeiros facultativos, ambos teriam direito à habitação conjugando 1611, parágrafo 2º, com
a Lei 9278 de 96, antes teriam do fruto legal sucessório se o regime não fosse da comunhão universal, etc. Então, houve uma equiparação de acordo com a Constituição, porque eram as famílias conjugais. Né? O casamento todo pomposo, solene, formal, e a união estável e informal no momento em que ela é conduzida pelo casal, pelos parceiros que resolvem uma condição de vida informal. E disso, esse artigo é inconstitucionalíssimo. Entendeu? Porque é um artigo que vem de uma lei do saudoso Nelson Carneiro dos anos 70. E que, na hora que eles fizeram, eu acho que viram por razões regimentais, eles tinham que colocar alguma coisa sobre o direito sucessório do companheiro. E aproveitaram uma lei que era um avanço enorme, porque concedia direitos sucessórios parciais, em termos de base de cálculo, aquela concubina pura. Se lembra concubina pura, concubina pura? Claro. Uma etc. Então, esse artigo é inconstitucional. Quando acaba isso, disse, depois fiz uma palestra na Emerge, disse que era inconstitucional, entendeu? E escrevi isso na revista da Emerge, escrevi numa revista, duas revistas. Mas quando acabou a palestra, isso foi mais interessante. Vem o ministro Moreira Alves, bota o dedo na minha cara e diz assim: Luiz Paulo, para com essa mania de defender a união estável. Aí eu falei, mas ministro, eu vivo em união estável. Eu tenho que defender. Como é que eu vou fazer? Chegar em casa e vou dizer, olha, eu falei mal da união estável. Segundo lugar, nós no Supremo entendemos que esse artigo não é inconstitucional. Eu estou só chutando. Porque a própria Constituição diz que a lei deve converter a união estável em casamento. Então, junto com a senhora, acabando de dizer que a minha união estável era uma união de segunda classe. Era pior, viu? Que a sua união era pior que o casamento dele. No fundo, era isso que ele estava dizendo. Não, eu adoro o ministro Moreira Alves. Eu tenho uma paixão por ele, por direito romano, eu amo de paixão. Então, eu sou um fã de carteirinha dele, etc. Mas eu não aguentei, entendeu? Ele é uma pessoa super gentil, mas assim, Luiz Paulo, você tem que parar com essa mania, está defendendo lá no Supremo. Aí eu falei assim para ele. Depois eu me arrependi um pouco, mas tinha umas pessoas do meu lado, meu Deus, é o ministro Moreira Alves. Professor, ministro, que ele disse Moreira Alves. Ainda aí de vir no Supremo, declararam 1790 inconstitucional. Por quê? Porque os direitos foram equiparados. Veio o novo Código Civil, desequiparou os direitos e fez um absurdo. O 1790 no caput empregava duas hipóteses completamente diversas. Uma hipótese, o companheiro podia receber mais que o cônjuge, outra hipótese mais normal que o cônjuge recebia mais que o companheiro. Eu falei, ainda bem, ele disse assim, e ainda bem, ministro, que o senhor não está mais na composição do Supremo. O senhor está aposentado, e o senhor não vai votar. Então já sei que o seu voto seria contrário. Aí ele encarou muito bem, mas as pessoas me olham, meu Deus do céu, como é que você fala isso para o menino Moreira Alves? Quando houve aquela arguição de inconstitucionalidade, eu funcionei pelo IAB. E falei com a Aninha, vamos lá, vamos sustentar. Você sustenta pelo IBDFAN, sustenta pelo IAB, que eu sou presidente da comissão. Eu só não assinei a peça de mais de 100 páginas, eu fiz a peça, que o teste ele existe. Eu não tinha token de advogado, olha só. Então, o teste que eu fiz do IAB, ele existiu, assinou a peça. E fui sustentar. Quando eu fui sustentar no dia, 7 horas da noite, o ministro Barroso vai-se embora e não avisa os advogados. Eu disse, Ana, você sustenta por nós. Sustenta pelo IBDFAN, que eu sou membro do IBDFAN, eu sou diretor de sucessões do IBDFAN, e sustenta também pelo IAB. Aí nós conversamos de manhã, trocamos mensagem pelo telefone, e acabou dando tudo certo. Como eu sempre achei que o companheiro era necessário, exatamente, o maior motivo é o seguinte, eles não foram equiparados. Não são famílias conjugais em sentido amplo, apenas uma diferença da formalidade. Toda família não merece idêntica proteção do Estado, caput 226. Então, como é que você vai desigualar? É como disse o nosso querido Zeno. O Chico Xavier tem um poema naquela ação, naquela DIN, se não me engano, 4277, em que equiparou essa união estável ao afetivo, etc., que achei uma maravilha. E tem o ministro poeta, o Aires de Brito, botou uma frase do Chico Xavier que diz assim: não existe família mais ou menos, amor mais ou menos, amizade mais ou menos. Ou é ou não é. Ou você faz uma reequiparação ou não faz. E não precisava ser discutido isso. Eu me lembro quando a Ana me ligou, a Aninha, Luiz Paulo, você vai entrar em mais declaração? Eu falei, não, o assunto não foi ventilado, não foi discutido, não vou entrar em mais declaração.
E você sabe muito bem, Ana, você até já escreveu sobre isso, me citando, etc., que eu sempre defendi que o companheiro era herdeiro necessário. Então, eu estou muito à vontade, e mais à vontade ainda, primeiro porque o juiz de São Paulo também pensou como eu. Sim. Entendeu? Naquele encontro dos juízes de família e sucessão de São Paulo. Sim. Segundo o STJ, já tem 3 acordos dizendo que é herdeiro necessário. Sim. Então, eu não vejo como. Mas imagina você chegar em casa e dizer assim, meu amor, o negócio é o seguinte, eu fiz um testamento deixando tudo para o José Simão, porque eu tenho muita afinidade intelectual com ele, etc, etc. Então, eu vivo em união estável. Ela fala assim, você não pode fazer isso. Eu posso, porque o Mário Delgado, nosso querido amigo, anda dizendo por aí que vamos o Supremo não discutir esse assunto. Então, foi uma reequiparação mais ou menos. Mais para um lado, mais para o outro, entendeu? No 1825 você está, mas no 1845 você não está. Entendeu? Portanto, eu posso fazer um testamento deixando tudo sobre Simão. Isso é um absurdo, não sei nos lugares. No dia seguinte, se ela for advogada, entendeu? Ela vem e diz assim, mas eu tenho aqui 2 acordos do STJ dizendo que eu sou herdeiro necessário. Não deveria ter feito isso. Possivelmente essa relação não vai demorar muito. Então, eu acho o seguinte, reequiparou. As diferenças da união está condizendo. A união estável são na formalidade, mas são famílias conjugadas. Entendeu? Então, as pessoas... outro argumento. Essa história de querer equiparar inteiramente a união estável ao casamento nunca vai ser equiparada à união estável ao casamento. Mas não fomos nós que começamos isso, não foram ordenações da vez de Portugal. As ordenações falavam, em 1603 e até antes, do casamento de fato, Simão. Aqueles que vivem em fama de marido e mulher, no mesmo teto, são casados como se fossem casados pelas leis do reino. São ordenações em 1600. A história não é uma figura que nasceu agora. Nasceu na Idade Média. Ou depois, entrando na Renascença. Entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é herdeiro necessário, nunca tive. Gosto muito do Mário, admiro profundamente o Mário, mas não concordo com ele, e eu acho que o STJ também não concorda, nem o juiz de São Paulo. Entendeu? Ô Luiz, agora mais uma provocação. Um instantinho. E mais, se você entender que ele não é herdeiro necessário, você vai ter que fazer o que eu aconselhava, antigamente eu aconselhava as minhas alunas, como eu era minoritário nesse assunto, o que eu aconselhava, Simão? Ele pode fazer um testamento. Mas o que eu faço, professor? Casa, converte a união estável em casamento. Olha só, você na realidade influenciando na vontade do ser humano, na liberdade de pensamento do ser humano, entendeu? Se você entender da mesma maneira que nosso querido amigo Mário entende, você vai ter que dizer o seguinte para os seus clientes, olha, então a solução é vocês se casarem. Mas nós não queremos casar, somos felizes assim, eu conheço vários casamentos que derivaram de união estável que fracassaram. Um casal amigo da minha mãe tinha 30 anos de união estável. Casaram, não sei o que aconteceu, 6 meses acabaram tudo. Então, na minha opinião, não tenho dúvida que isso é herdeiro necessário. Quem pensa em contrário. 3 notinhas rápidas. Felipe, quando o COD, as ordenações falam em mulher teuda e manteuda, você sabe muito bem que eles querem dizer a mulher que convive como tal, que não há separação de fato, porque ela é tida sexualmente e mantida financeiramente. E que não houve aquele casamento nas portas da igreja. Eles consideravam aquilo um casamento. É isso. Entendeu? E o sistema de common law sempre teve o common law marriage, que era o casamento de fato. As pessoas agiam como se casadas fossem. Segunda nota, Luiz, eu também acho que no século XXI, defender que o sistema sucessório se aplique em fatias para o companheiro, já que o STF declarou inconstitucional em 1790, é uma interpretação pobre, porque afinal, se houve, vamos dizer assim, cortaram a cabeça do 1790, agora a regra sucessória é completa e completamente igual para cônjuges e companheiros. Agora, Luiz, eu tenho que fazer mais uma provocação que eu não posso perder a chance. Eu tinha até mais 6 temas. Tá bom, eu marco outra live ano que vem. Eu vou voltar em fevereiro com 1000 lives e você vai ser reconvidado. Mas eu não posso terminar sem te fazer uma provocação. Só um instantinho, pessoal. O canal do Simão é espetacular. Assistam sempre. Aliás, tem umas aulas de civil, entendeu? Que são espetaculares. A canal do Simão no YouTube vale a pena. E essas aulas que estão lá no canal dele são gratuitas, pessoal. Entendeu? É um presente. Obrigado. Fala, Simão. Obrigado. Eu posso fazer uma provocação. Andam dizendo, gente de renome, famosa, mais famoso que eu e muito mais famoso que nós dois juntos, que é possível que no pacto antinupcial eu afaste a concorrência sucessória. Estão dizendo
que é afastar a concorrência acessória pelo pacto, não é pacta corvina, que é possível no sistema. Afinal, eu não estou excluindo alguém da herança, só estou excluindo alguém da concorrência. Como eu realmente não sei, eu sou um cara que estudo pouco direito das sucessões, eu preciso aprender com os mestres. Então, eu queria ouvir do meu mestre, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, se efetivamente esses meus estudos são parcos de sucessões. Eu estudei pouco, tenho que estudar mais, confesso que ainda estou em fase de formação no tema, mas eu queria entender se eu realmente não entendi bem essa questão de no pacto lá antinupcial colocar: se eu morrer, você não concorre, se você morrer, eu não concorro. Como é que funciona isso? Eu sou um aprendiz, estou aprendendo ao mestre agora, ao meu mestre. Olha, isso aí. O argumento dos mestres é o seguinte: olha, concorrência sucessória não é herança. Não. É um benefício. Como é que é concorrência não é herança? Tudo aquilo que a pessoa transfere a alguém por causa da morte tem conteúdo patrimonial, entendeu? É herança. Então eu também eu preciso estudar mais direito sucessório. Segundo ponto, a pacta corvina do 426, o outro argumento é o seguinte: não, mas alguns dizem, pode fazer isso, não tem problema nenhum no pacto antinupcial, porque o pacto antinupcial, na verdade, não é um contrato, é um negócio jurídico bilateral de direito de família. Tudo bem, mas posso até que entendam isso. Agora, qual é o motivo de não poder ser objeto de contrato ou de pacto? Herança de pessoa viva. Em primeiro lugar, primeiro, a renúncia unilateral, primeiro ponto. Segundo, o pacto de não sucedendo, que já foi admitido outrora, especialmente quando a mulher recebia um dote, então já estava amparado, então ela renunciava à herança do marido, e ambos renunciavam à herança, etc. Entendeu? E depois sentiu o seguinte: é como diz o mestre Itabaiana de Oliveira, porque esse é mestre mesmo. Por que o pacto da corvina não é aceito? Porque como é que você pode renunciar a um direito que você não tem e nem sabe se vai ter? Você pode pré-morrer ao outro. Então você está ali dizendo o seguinte: eu não quero isso, mas você não é titular disso. Esse direito não existe. Esse direito só nasce no momento da morte. Então, o Itabaiana dizia isso. Segundo ponto, entendeu? Aí a questão da proteção à família, da proteção à legítima, como dizia o Galvão Teles, né, que a propriedade social se projetava na família, é um motivo da cota legitimária. E se esta renunciante, que está em estado puerperal, apaixonados, né? Presume que estão em estado puerperal, estão apaixonados, vão casar, amanhã tem uma necessidade. Como é que você vai explicar para a pessoa isso? Segundo lugar, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é a Constituição Federal, isso é causa pé do direito, é uma ciência. Então, se eu até entendo que no regime da separação convencional há uma questão de uma amiga minha que já disse isso para mim, amiga minha, do Luiz, já disse isso: olha, ela foi ao escritório e disse o seguinte: eu casei em separação convencional em segundas núpcias, tenho um filho, comprei com muito esforço o apartamento, ele é muito rico, tem vários filhos. Você está me dizendo, Luiz Paulo, e se eu morrer antes dele, ele vai concorrer à herança com meu? Esse apartamento foi eu falei: vou. Aí ele falou assim: vocês não têm jeito. Eu falei: irmão, você é advogado. Leia lá no livro o que eu acho. Então tem esse problema? Tem um problema, mas habemos leve, habemos algo, dizendo o seguinte: você não pode renunciar a algo que você não tem. E uma coisa que pode te afetar profundamente: você pode deixar de ter um patrimônio mínimo porque você fez num momento, num motivo em que não existia herança alguma, na hora de realizar um pacto antinupcial, você viola o espírito do 426, mesmo que você não considere que aquilo seja um contrato, seja um negócio jurídico bilateral de direito de família. Entendeu? Como é que se resolve isso, Simão? Da maneira que os portugueses genialmente fizeram. Fizeram uma mudança na lei. Obedeceram o princípio da legalidade. O que eles fizeram? Colocaram especificamente, e não é nem renúncia à herança. Eles colocaram, eles são geniais. Você sabe muito bem disso, eles são geniais em direito civil. Sim. Eles colocaram na lei, uma alteração legislativa, dizendo o seguinte: exclusivamente quando o regime for da separação convencional absoluta também em Portugal, é possível que os cônjuges renunciem não à herança, e sim à qualidade de herdeiro necessário, o status de herdeiro necessário. Porque aí, na hora da morte de um ou de outro, tendo filhos, não vai haver a concorrência, porque os filhos serão necessários. Hoje, uma renúncia autorizada pela lei
apenas do status de herdeiro necessário. Isto é legal, isto é ciência. O resto, entendeu? Eu acho justo. Mas nós temos caminho, nós temos um poder judiciário, temos um poder legislativo, temos uma lei que é sanção. O povo... Porque eu acho o seguinte, eu me reúno com você, Luiz Cláudio, não vai, dissemos, eu acho isso, eu acho que o artigo tal está errado, etc, etc. Então vamos começar a escrever que está errado. Vamos começar a escrever que pode. Primeiro, o STJ tem decisões dizendo que essa cláusula é nula. É o 1665. O pacto antinupcial não pode ofender princípios de ordem pública. E ordem pública, como disse outro dia a professora Giselda, ordem pública, regra de ordem pública é regra de ordem pública. Não tem que explicar. Ela não pode ser alterada pela vontade particular. A não ser que o legislador, de acordo com a vontade do povo, quem é o povo? Nós sabemos, sim, mas vocês sabem também, queridos ouvintes, o povo é representado pelos deputados. Os estados são representados pelos senadores. O Congresso se reúne, faz a modificação legislativa, é a voz do povo e é sancionada pelo presidente da República. O que, na realidade, uma parte da doutrina está querendo fazer? Está querendo mudar o Código Civil sem obedecer à Constituição, à cláusula pétrea, sem obedecer sem ouvir a vontade do povo. Então, eu acho, com todas as vênias, que essa cláusula é nula. Mas pode ser, às vezes, se o cliente insistir, às vezes o tabelião fica receoso de fazer, olha, sabendo que essa cláusula é nula, mas no futuro a legislação pode ser modificada. Eu concordo com a modificação legislativa nos exatos termos que foram feitos no Código Civil Português. Essa é a minha opinião. 3 notas rápidas. Primeiro, eu fiz um projetinho de lei, está na mão do senador Rodrigo Pacheco, copiei o português, em que eu daria 5 parágrafozinhos, 5 ao 426 para permitir isso. Projeto, de lege ferenda. Lege lata não pode. Segundo, Luiz, me preocupa muito a doutrina distorcer a lei para atender a interesses particulares. Me preocupa muito porque a ciência do direito fica profundamente prejudicada. Terceiro e último, eu fui irônico porque eu não estava nas sessões, fiz uma brincadeira e o Felipe Quinta falou, não, o Simão está sendo irônico. O professor Fachin, na sua obra, da Teoria do Patrimônio Mínimo, diz que o 426 é garantia de mínima existencial e não permite interpretações distintas. Então, só para dizer que o que você está dizendo eu também, temos no mínimo um jurista, talvez não tão importante, chama-se Luiz Edson Fachin, também estou sendo irônico de novo, que nos apoia. Então talvez a gente não esteja errando sozinho, viu, Luiz Paulo? Talvez a gente esteja errando com gente mais importante que a gente. Luiz, nós temos mais 3 minutos, eu só queria dizer uma palavra e para você concluir. Pena, estou adorando a conversa com vocês todos aqui, com o Simão. Eu posso dizer uma coisa, nós estamos com 70 ouvintes e já passaram mais de 500 aqui na brincadeira, mas só para dizer o seguinte, eu gosto disso. É live sem roteiro, é live que tem começo, meio e fim, é live que 2 pessoas que gostam e são apaixonadas por um tema falam como se estivesse tomando a nossa cervejinha no fim de semana aí no Rio de Janeiro. Ó, andei a pé pelo centro do Rio inteiro, de Praça Mauá, Praça 15, fui até o Mosteiro de São Bento a pé. Eu estou completamente apaixonado pelo centro do Rio de Janeiro. Voltarei em breve para caminharmos pelo centro do Rio, naquelas maravilhas que vocês têm aí. Luiz, para suas palavras finais, claro que a live fica gravada, ela vai para o YouTube, ela vai para o podcast. E o professor... Não vai ter sorteio, Rafael, porque eu nem sei fazer sorteio aqui, mas depois uma hora que fala de sorteio na próxima live. Professor Luiz Paulo, para as palavras finais, então, com o meu agradecimento de coração pela sua disponibilidade. Olha, eu quero agradecer muitíssimo o convite, Simão. Você é uma das pessoas que eu mais respeito no direito, embora a gente possa achar que nós somos pequenininhos, etc. Mas você é uma das pessoas que eu mais respeito, profundamente técnico, entendeu? É uma pessoa que estuda, que eu acho que todos nós, nessa plateia maravilhosa, quem está nos assistindo, nós que gostamos do direito, é necessário o estudo dos clássicos, o estudo do direito romano, o estudo do Código dos Visigodos, da legislação árabe que influenciou as ordenações, etc. E esse estudo, o direito é uma técnica, é uma ciência, é uma paixão. Então, estar aqui conversando com o Simão e na presença de vocês, para mim, tudo que eu gostaria, um presente, foi ótimo, Simão, eu te agradeço muito e agradeço a todos que nos estão vendo e ouvindo e vão ouvir ainda. Tá? Muito obrigado. Luiz, vou fazer uma piada que vai ficar interna, ninguém vai entender. Obrigado pelo apoio quando eu me manifesto em alguns grupos de WhatsApp de maneira mais enfática e você liga para amigos e fala assim, o Simão tá certo. Obrigado de coração, Luiz.
Obrigado, Simão. Coração para todo mundo. Ótimo Natal. Beijo, ótimo Natal, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais. Obrigado por tudo, todos que estão aí. Obrigado. Tchau, Luiz.